E já com a pele limpa, macia, hidratada, bora para fazer uma make linda e leve. A maquiagem, para você que não tem o hábito de se maquiar, ela não precisa ser algo difícil, tem que ser algo prático e leve para o seu dia a dia. Então, eu vou dar aqui as dicas para que você tenha também no seu dia a dia esse hábito de, além de cuidar da pele, fazer uma make para inspirar as suas clientes, né? Então, que não seja um peso na sua vida, mas que seja o momento de você parar, se olhar e ficar ainda mais linda, porque a mulher confiante, ela realiza tudo que ela sonha. Vamos lá para o passo a passo de uma maquiagem dia a dia, leve e prática, para que você aprenda a fazer em você e também ensine as suas clientes. Então, o primeiro passo da maquiagem é o primer. Então, o primer facial, esse daqui, ele tem um efeito aveludado e mate. Então, o que significa isso, Carol? O efeito mate, ele vai tirar o brilho da sua pele. Então, você vai sentir aquele brilho que fica do filtro solar, que muitas mulheres não gostam muito, ele vai remover. E como ele tem a textura aveludada, você vai sentir uma maciez incrível na pele. O primer tem a função de disfarçar linhas de expressão. Ele vai disfarçar poros e fixar a maquiagem. Pra na hora que você passar a tua base, a base ela não entre nos poros nem nas linhas. Ela fique bem comportada, é como se fosse uma massa corrida da sua pele. Então ele vai dar esse efeito bem gostoso, bem suave e economiza produto também, que a base você vai usar em bem menos quantidade e na hora de remover a maquiagem também vai ficar muito mais fácil, porque ela faz uma película. O segundo passo é o corretivo. Então eu vou usar um corretivo aqui, que é um corretivo um pouco mais claro, que é o corretivo de tom de pêssego. Você pode escolher outros tons também, pode ser mais parecido com o tom da pele da cliente. Então nós temos os corretivos Light Ivory e Light Deep Ivory para peles mais clarinhas, Light Bege e Deep Bege para peles em tom bege, e também temos o Deep Bronze e o Light Bronze para peles bronze. Então escolha ali o corretivo que mais se adapta ao tom da pele da sua cliente. O pêssego é um tom mais universal. E temos também o corretivo Yellow, que é o corretivo amarelo para olheiras mais arroxeadas. Corretivo a gente pode criar pontinhos de iluminação aqui. Então, apliquei nessa região do olho, do nariz e aqui. Então, na região do olho, para clarear essa região, aqui para dar uma afinadinha no nariz, no bigodinho chinês e aqui, nesse sentido para cima, para disfarçar o bigode chinês. Você tem três formas de aplicar o corretivo. Você pode aplicar com pincel de base no dia a dia, eu acho super prático, ou com pincel língua de gato para chegar bem nesses cantinhos e dar uma cobertura maior. Ou se você quiser uma cobertura super leve, pode ir direto com a esponjinha. Eu, Carol, no meu dia a dia, gosto muito do pincel de base, porque ele é super prático, ó. Olha a diferença de aplicar só corretivo. E corretivo aplicado. Vou fazer o outro lado também, ó. Do outro lado com o pincel para vocês notarem a diferença. O pincel vai dar uma cobertura maior. E sempre que vir com esse pincel é legal vir com a esponjinha depois para finalizar o acabamento e tirar as marcações do pincel. Ele vai auxiliar. E faz esse puxadinho aqui para cima. Mulheres tenta mais aqui, ó, é muito bom para dar esse efeito lifting. Esse corretivo mais clarinho. E vem com a esponjinha, ó. A esponjinha, leves batidinhas. A esponjinha é sempre úmida, umedece a esponjinha do excesso de água com guardanapo para dar esse acabamento mais uniforme. Corretivo passado, vamos para a base. Depois eu vou fazer um tutor, tem um tutor só de como escolher tom de base, tá? Então vou fazer para vocês. Mas vamos começar aplicando a base, ó, com pincel. Uma pérolazinha de base vai vir na bochecha, um leve espalmadinho aqui, ó.
leves puxadinhas com esse pincel, até sentir que espalhou toda a base. Gente, essa make é super leve pro dia a dia, super prática para usar. Esse aqui é praticamente o uniforme da consultora de beleza. É essa make aqui, ok? Iluminado, olha a base, fica praticamente uma meia fina no rosto. E essa base, ela faz uma proteção contra manchas de pele provenientes da luz azul. Então ela vai fazer essa proteção. Ela vai ter todas as propriedades, ela continua no nosso tratamento de pele. Então, todas as propriedades que a gente tem no Kit Time Wise, elas continuam nessa base, porque hoje percebeu-se, após pesquisas, que não adianta mais usar só filtro solar para proteger a pele de manchas. A gente precisa dessa barreira de cor, precisa do filtro solar e da base junto. E essa dupla proteção vai garantir que a tua pele não envelheça mais antes do tempo, não tenha manchas, previne manchas. Chega na raiz do cabelo, ó, para passar a base bem pertinho. Desce pro pescoço. Ensina a tua cliente a passar um produto que não tem erro, sem medo de ser feliz, ó. Vem com a esponjinha para dar o acabamento. Como essa base já tem um efeito mate, fica muito a critério da cliente usar um pó ou não nesse momento, né? Um pó translúcido que não altera o tom da base, ou um pó com cor. Quanto mais seca, é normal secar a base, menos a necessidade de pó, tá? Então, dependendo da pele. Agora, se a pele é muito mista, oleosa, a gente precisa passar pó nesse momento. A gente já sente que a base é efeito mate, 12 horas de fixação ali, então ela fica bem sequinha. Agora que a gente passou a base, algumas clientes, elas já têm a sobrancelha toda bonitinha, não precisa correção de sobrancelha. Porém, a minha sobrancelha falhada, vocês vão ter um exemplo bem bom de como fazer uma micropigmentação automática usando um pincel para pentear. De um lado ele penteia, joga a sobrancelha bem para cima. E do outro lado, que é chanfradinho, a gente vai usar uma sombra, que é expresso. Então, a sombra expresso, essa daqui, você pega com um pincel e vai corrigir onde precisa ser corrigido, ó. Começa do meio da sobrancelha. Dá uma desenhadinha e esfuma. Olha a diferença que faz. Um pouquinho de sombra. Feito. E agora, com o pincel, esse pincel aqui ele é 3 em 1, a gente pode usar para blush, contorno, iluminador, mesmo pincel, inclusive para passar pó. Então, um pincel chanfrado que ajuda pra caramba. Mas no dia a dia, um blush ele já faz toda a diferença. Então, a gente vai passar o blush aqui, ó. Onde sobe a bochechinha, vai aplicando esse blush, subindo, ó. Ele já tem um iluminadorzinho junto, pode passar um pouquinho no nariz. Na hora de pegar o blush, pega ele mais assim, sem fazer tanta força, porque aí ele vai espalhar melhor e você não desperdiça esse produto, ó. Pra dar um ar de saúde. Quando a gente passa a base, fica tudo igual. É a hora que a gente devolve a vida aqui com o blush. Ó, tá lindo. Máscara de cílios, tá? Temos vários tipos de máscara de cílios, vários modelos, vários formatos. Tem a Lash Intensity, que ela dá um volumão. Essa aqui fica um efeito mais natural. Pega bem da raiz do cílio e levanta. Então, se a cliente gosta de um efeito bem natural, recomenda para ela a máscara Ultimate. Se ela gosta de um efeito bem cílios postiços, a Lash Intensity, ela vai fazer gruminhos, tá? E se ela gosta de um efeito intermediário, que dá um volume e alongamento, define bem cílios, essa daqui, que é a da linha Mary Kay, ela vai dar um resultado bem bacana. Gosto muito desse resultado. E agora o batom, né? O batom, que eu acho que é um item indispensável na necessaire das mulheres.
tirar o excesso do bálsamo labial aqui. Vou passar um lápis de boca antes. Então, faz um triângulo aqui no centro. Desceu. E de baixo pra cima, ó. Viu? Se você quiser aumentar o tamanho dos lábios, faz o desenho por fora. Para diminuir, faz por dentro. E para manter o tamanho do lábio, faz bem rente ali a marcação do seu lábio. Finaliza com batom. Meninas, arrasaram na make aí também? Então essa make, pele cuidada, aquela make carinha de bonita, carinha de saúde, sem nenhum drama, já muda completamente seu dia. Então façam. E meninas, assim, o lápis de boca faz toda a diferença nessa maquiagem. Outra dica, terminou a maquiagem, agora é a hora de você divulgar o seu trabalho, né? Então, uma dica bem legal é você fazer um vídeo que você demonstre algum produto nesse momento, ou passando uma máscara de cílios e coloca uma musiquinha, ou mesmo passando batom. Só que uma dica na hora de você fazer um vídeo passando batom, depois que você passar o batom em todo o seu lábio, você só vem aqui, ó. Faz de conta que tá passando. Porque senão a gente fica abrindo a boca e fazendo um monte de careta na hora de passar o batom. Então faz o seguinte, ó. Mesmo que você tenha vergonha de aparecer, que você tenha receio, que você nunca tenha feito um vídeo, faz. As clientes vão amar ver você ali mostrando seu lindo rostinho nas redes sociais. Então, grava de frente para uma janela, dá uma distanciazinha para que apareça a cor do batom e a luz já vai ficar linda, a luz natural fica linda. E depois que você passa o batom, você vem aqui, ó, e faz uma carinha, faz o carão, para mostrar a cor do batom. Daí posta, esse é o meu batom preferido do dia a dia. E deixa os clientes perguntarem qual cor de batom. Não precisa colocar o preço, não precisa colocar a cor, deixa elas curiosas, combinado? Ou máscara de cílios, depois que você já passou ali e um cílio, deixa um sem passar e você vem aqui, finaliza e fala, gente, essa máscara transforma meus cílios. Vocês também concordam? Não conta qual máscara de cílios que é, mas mostra um cílio sem e um com, e elas amam ver vocês. É isso, meninas, ó. Zero complicação, maquiagem não é nem um bicho de 7 cabeças. E agora que vocês aprenderam a cuidar da pele, aprenderam a fazer uma maquiagem leve, vem comigo que eu vou te ensinar a como fazer uma sessão de beleza bem maravilhosa para transformar as clientes de vocês e para gerar muito desejo de compra nelas e vender sem vender, vender de forma leve. Eu tenho certeza que quem aprende a fazer sessão de beleza é a consultora que vende um alto ticket, que não passa perrengue.